Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu sou a Grazi, para quem está aqui pela primeira vez. Hoje nós estamos dando sequência aos nossos tutoriais da playlist de HTML, CSS e alguns JavaScript. E hoje, nosso último tutorial para terminar nossa página do formulário. Na última videoaula nós fizemos o footer e acrescentamos em todas as outras páginas, na verdade, na última videoaula, o footer, porque nós já tínhamos feito no footer na aula, 2 aulas atrás. Então, hoje vamos fazer então a parte somente do formulário, aqui no content, e para isso nós vamos precisar de criar mais um arquivo CSS para fazer a parte do design do formulário. Como mencionei no início dessa playlist, vou fornecer por causa do formulário que vai necessitar 2 arquivos PHP. Eu vou disponibilizar para vocês, que é a parte que faz o envio dos e-mails. E aqui só para mostrar então a parte do formulário que nós temos assim, né? Ou seja, o footer nós fizemos há 2 aulas anteriores e acrescentamos na aula passada em todas as páginas. E então, assim, é uma coisa bem simples, é simplesmente um formulário onde vai colocar o nome, o e-mail, o telefone, tem campos obrigatórios e campos não obrigatórios e o que você quer escrever, então, na nota adicional e o botão de enviar, então, o e-mail. No restante, já foram feitos, então, nas aulas anteriores. Relembrando que eu vou fornecer todos os arquivos, agora nessa última aula, deixo na descrição sempre aqui abaixo do vídeo, alguns tutoriais anteriores que eu não deixei, vou fazer tudo em conjunto e disponibilizar nos outros, só a descrição. Os arquivos vou deixar disponibilizado, então, no meu blog aqui, abaixo do vídeo. Então, para nós começarmos, que vamos fazer essa parte, vamos voltar aqui. Nós vamos, então, eliminar essa parte da sessão, porque nós vamos inserir tudo, ou seja, do início ao fim, toda a parte, então, do nosso formulário. Eu vou começar por eliminar aqui essa parte aqui do div, ou aqui do section, porque nós vamos fazer, então, outras classes, etc. Então, vou só tirar essa parte aqui do div, né? E vou, na verdade, fazer assim. Vou simplesmente colocar que esse é a parte do formulário, em vez do content. Vou, então, aqui eliminar esse div e vamos, então, começar a inserir o que nós vamos precisar ali. O que nós vamos precisar, vou já deixar aqui um espaço, porque nós vamos inserir uma imagem. Vou colocar o nosso div, vou fechá-lo e vou fazer um enter para começarmos a inserir tudo ali. Aqui no main, uma classe que nós vamos utilizar, que já fizemos no nosso style CSS, nosso arquivo que está aqui do lado direito do nosso arquivo HTML, que vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, porque nós já temos mais ou menos preparado e já disponibilizei o arquivo em outros tutoriais, mas vou disponibilizar novamente. Então, aqui no classe, nós vamos usar a classe UL8, que também já foi feito no style CSS, e mais para frente, outras classes que nós usaremos, vou mencionando sobre cada uma delas. Aqui no Session, por exemplo, nós não vamos utilizar esse foi só porque copiei das aulas anteriores, e a classe que nós vamos usar aqui, que é o Offset, que ele tem 2 vezes o underline. Isso foi só os nomes que eu utilizei. Nomes de classes, eles têm sempre um motivo, então, como nós falamos nas aulas anteriores, você tem que saber os nomes corretos que vocês vão utilizar para que outros programadores, outros desenvolvedores que venham ver os vossos códigos, entendam então o porquê que você está utilizando aqueles tipos de classes ali. Então, se tiver alguma coisa que formos fazer agora que ainda não utilizamos, eu vou mencionando à medida que eu vou escrevendo o código. Para tudo aqui, nós vamos utilizar classes ou IDs, relembrando que eu falei que a diferença de classe e ID é ou hashtag ou ponto. E agora eu vou utilizar aqui 2 títulos. Para quem não viu as aulas anteriores, eu aconselho que dê uma olhadinha nas aulas anteriores, porque a diferença do título, por exemplo, os tamanhos deles é simplesmente o número que está depois do H, ou seja, o H1 é o maior, depois 2, 3 sucessivamente vai diminuindo o tamanho.
Eu vou colocar só aqui que nós vamos utilizar o Contact Form, que é o nome do formulário, e depois aqui eu vou criar então outro título do tamanho 3, e aqui no título do tamanho 3, para não ter que estar sempre digitando e ficar da mesma forma, eu vou copiar então o que está escrito aqui. E agora aqui, vamos começar então com o nosso formulário, que a tag é form. E aqui dentro nós vamos utilizar então tudo que necessitamos para o formulário. Só para ficar com uma indentação mais correta, vou então só dar um Enter aqui no nosso H3, porque eu esqueci. E agora aqui dentro do nosso form, vou então inserir uma div. Vou inserir dentro da nossa div um field set, que é um conjunto, né, de campos, que é o que significa, então, o nome da nossa tag, que é o field set. E só porque eu não escrevi aqui corretamente, então, field set. O tabzinho não funcionou. Fecha. E aqui dentro do nosso field set é que nós vamos colocar, então, todos os nossos campos. Vou, então, inserir aqui primeiro dentro da nossa forma o ID, que nós vamos utilizar. Depois, nós vamos verificar no nosso arquivo style CSS que já temos lá todos os IDs e todas as classes, que o que nós vamos necessitar, o outro arquivo, é somente por causa do formulário, mas também a gente já vai ver isso mesmo agora. E essa parte do Contact Form faz parte, então, do nosso arquivo CSS que nós vamos, então, fazer. Só agora, antes de nós começarmos aqui todos os nossos campos dos nossos contatos, vamos então criar aqui antes o nosso arquivo CSS. Como vocês já sabem, ou se não viram os tutoriais anteriores, se não estiver seguindo, então nós simplesmente clicamos aqui em New File ou Novo Arquivo e denominamos então como ele vai se chamar. Eu já coloquei Contact Form, e aqui dentro é que nós vamos fazer, então, todo o design, ou seja, como vai ficar o nosso formulário. Eu já tenho aqui, então, os dados, os campos que nós vamos necessitar para cada um deles. Vou só copiar aqui para que nós vejamos que vai ser, então, os tipos de styles básicos, os tipos de estilos básicos, para o placeholder, que a gente já vai ver o que é, para a parte dos inputs do formulário, dos botões, dos tipos de áreas, etc., erros de mensagem e assim sucessivamente. Não vou fazer aqui todos manualmente com vocês, porque isso demora, mas eu vou fazer pelo menos uma parte delas. Agora, para nós fazermos aqui as classes nos formulários, vamos terminar então aqui o formulário, porque aí a gente vai saber o nome de cada uma dessas classes. Então, o que nós vamos precisar então aqui para o caso do nosso formulário? Aqui dentro do field, do conjunto de campos, eu vou inserir então uma label. A label, ela é basicamente o lugar aonde nós vamos inserir, ou seja, vamos precisar da label para inserir os nossos inputs e o que vai precisar, se eles são obrigatórios ou não. O que são os nossos inputs? Primeiro eu vou colocar aqui o input e depois eu vou ali para o nosso navegador para explicar, nesse caso, para vocês o que é cada input. E aqui dentro, além do nosso input, que a forma de fechar o nosso input é simplesmente colocar a barra lado contrário. Então, aqui além do input, nós precisamos também de um span. E o span ele é simplesmente para dizer se o campo ele é do tipo obrigatório ou não. Então, nós vamos ter aqui um do tipo span e vamos ter outro, que um é para mensagem e outro é para mensagem de erro e outro é simplesmente para ele ficar de forma a mencionar se é obrigatório ou não. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é colocar primeiro as classes. Aqui, o nosso form, como nós colocamos, tem o ID Contact Form, que a gente vai criar no arquivo CSS, e a nossa classe também, que ela é do estilo Contact Form. E a nossa div, o que nós vamos inserir na nossa classe da nossa div, e para não ter que escrever tudo, eu vou simplesmente copiar e vou colocar aqui que ela vai ser o nosso Contact Form Loader. Ou seja, para quando fizer o load da div, depois no CSS ou se
precisar de algum JavaScript, sempre aqui vai buscar essa classe para informar então. Quem não assistiu os tutoriais anteriores, nós já falamos sobre isso mais especificadamente. E aqui na label, eu só vou dizer que ela é do tipo, né? Ou seja, a classe dela, ela é do tipo name. Então, esse aqui, ele vai receber o nome da pessoa que vai enviar. Vamos supor que entra um usuário no teu website, ele quer te enviar um e-mail, ele vai colocar lá o nome dele. E aqui dentro do input, a gente vai dizer que ele é do tipo texto. Nosso input ele vai ser do tipo texto. E também tem várias propriedades. Nós vamos dizer que o nome também, da mesma forma que nós colocamos a classe lá em cima, que ela é do tipo name. Então, aqui a gente vai especificar que o name é name, ou seja, a classe lá em cima que é do tipo name. E assim sucessivamente, quando fizer as outras labels, os outros campos abaixo, você consegue entender muito melhor. E como eu coloquei lá aqui no nosso arquivo CSS sobre o placeholder, por exemplo, eu vou colocar aqui então e vou dizer que o nosso placeholder por exemplo, nessa label aqui, ele vai ser name, ou seja, é o nome que vai estar lá dentro do input dessa label. A gente já vai para o navegador e eu já mostro melhor como é que ele vai ser. Ele vai ter um valor vazio, que é para quando o usuário chegar ali, então colocar qual é o tipo de valor, e vai ter um data constraint do estilo, e isso eu vou copiar aqui para não ficar muito tempo a escrever. E o data constraint é que ele vai estar no nosso PHP que eu vou fornecer para vocês. Então, aqui dentro do nosso span, eu vou simplesmente dizer que a classe é do estilo empty, ou seja, vai ser vazio. Vai ser, então, um empty message. E aqui dentro do nosso span, a gente vai dizer, então, que ele é do estilo obrigatório ou do estilo não obrigatório. Como nós estamos fazendo tudo da mesma forma que está aqui no nosso navegador, então, simplesmente, vamos dizer que esses campos são do estilo obrigatórios, todos eles. E aqui, o name aqui, como nós fizemos já na primeira label, o e-mail e o phone, como vocês podem verificar que está aqui, é o nosso placeholder que está aqui. Você pode já verificar que é por causa do tipo de letra, porque o nosso nome e a nossa classe nome, eles estão com letra minúscula, para sentir, então, a diferença. E aqui no nosso primeiro span, como eu estava dizendo, vamos fazer ele do estilo obrigatório, ou seja, requer que tenha, então, ali, no caso, um texto qualquer, nesse caso aqui, como é um nome, vai ter que ter o nome. Não importa que tipo de nome, é obrigatório que tenha ali um nome. Eu só fiz aqui um copy-paste do span, porque o segundo vai ser para o nosso tipo de mensagem. Então, aqui, a nossa classe, que eu escrevi aqui errado, vocês não me disseram, como algumas outras pessoas fazem essa brincadeira. Só para dizer que ele é do tipo de erro, né? Ou seja, se alguma coisa der errado, simplesmente vocês vão receber a informação no navegador, no browser, que não é um tipo de nome válido. Então, isso tudo nós já fizemos nas aulas anteriores, algumas coisas no CSS, simplesmente a forma de design, alguns já fizemos no caso do JavaScript, mas muita coisa também, como é a parte do e-mail, que eu vou disponibilizar para vocês, está no arquivo PHP. Então, aqui dentro do nosso field set, nós vamos ter vários campos, né, vários fields, e aqui, para eu não ter que copiar cada um manualmente, o que eu vou fazer, então, é copiar aqui a primeira label, e eu vou fazer, então, uma para o nome, outra para o e-mail, outra para o telefone 3, outra para a mensagem, que é para escrever o que você quer enviar no campo do e-mail, ou seja, 4, e vou fazer, então, ainda uma outra div para o botão, mas o botão, como ela não é do tipo label, eu só vou precisar, então, de 4 campos do estilo label. Então, eu já tenho aqui os 4, e o último nós vamos precisar simplesmente de uma div para o botão, e essa div do botão, ela vai ser do estilo de classe
com o nome, nesse caso, BTN, porque é botão, e nisso a gente já viu também sobre isso, a gente já viu em aulas anteriores. E aqui o nosso div, ele vai conter, então, simplesmente uma classe, né, como se fosse algo que vai submeter, como se fosse, por exemplo, o href que nós utilizamos para linkar algum link, por exemplo, do nossos cabeçalho, que nós colocamos a, ou seja, abre a tag a e depois coloca o ref, de reference. Então, aqui o que nós vamos utilizar é para o botão, ou seja, como se fosse um botão linkável para submeter. E a classe desse botão vai ser também, nesse caso, btn. E isso nós já fizemos nas aulas anteriores e expliquei. Quem não viu ainda, por favor, dá uma olhada. E aqui, na parte do href que eu tinha dito, então, simplesmente não coloquei com tab, então não foi a parte toda. Aqui, o que vocês têm que fazer, então, que eu vou colocar aqui o hashtag, é colocar, então, para onde que vai ser submetido, qual é o e-mail que vai ser submetido. Então, essa é a parte que vocês vão colocar o e-mail para depois ser submetido nessa parte. E aqui eu vou terminar com o data type do nosso botão submit. E vou escrever, então, submit. Isso vocês vão colocar exatamente como está aqui. Porque o data time do submit, nós temos ele feito em alguns arquivos CSS ou em alguns arquivos JavaScript. E também algumas coisas somente para o envio dos e-mails. Por exemplo, que a gente usa o SMTP, e vocês têm que ter a porta dos vossos servidores e também qual é a porta e o nome do servidor. Isso nós vamos falar na aula que a gente vai criar uma conta numa empresa de hospedagem. E isso vai ser daqui uma ou duas aulas, o tutorial que eu vou explicar, que eu falei isso nos tutoriais anteriores, que no final eu explicaria isso. Mas isso até o final dessa videoaula eu vou falar melhor sobre isso. Então, aqui, o que nós vamos fazer é não vou lá copiar, vou só escrever aqui submit comment. Ou seja, e aí o botão vai ser enviado, que é para esse botão do submit comment. E aqui, depois de fazer toda essa parte, o que eu vou fazer aqui no caso é mudar todos esses textos aqui. Mas antes de mudar esses textos, vou voltar aqui para o contact form que nós fizemos no nosso arquivo CSS. E aqui dentro do nosso arquivo CSS, eu vou simplesmente inserir algumas informações, como por exemplo aqui no Basic Style, como nós já falamos nos outros tutoriais, nós usamos o hashtag para as classes e usamos o ponto para ID. Então, nós vamos fazer aqui para a nossa classe contact form. Deixa eu ver se eu escrevi corretamente o contact form. Vou voltar aqui para não fazer nada errado. Eu até aconselho que vocês copiem também e cole para não ficar incorreto. E como nós já mencionamos nas aulas anteriores que nós criamos os nossos CSS, o que nós fazemos é abre e fecha chaves. E quando você abre e fecha chaves, você coloca ali os parâmetros, o que você quer que aconteça com a tua classe. Eu vou dizer aqui que ela tem uma position relative, tá aqui. E agora, eu vou colocar todos os outros dados necessários. Como, por exemplo, aqui, além do nosso contact form, eu vou utilizar uma outra classe. Nós temos que utilizar outra classe, que ela é o Contact Form Label, que é para, então, fazer o design das nossas labels. E eu aqui vou, então, fazer escrever várias outras propriedades. E para não ter que fazer isso tudo manualmente, como nós sempre fazemos nos anteriores, o que eu vou fazer aqui é simplesmente copiar o meu código, vou inserir aqui tudo e depois vou deixar disponibilizado para vocês, como nós já falamos anteriormente, e vou inserir aqui todos os dados. Aqui nós temos as posições e nós temos os border, qual é a largura que vai ficar as caixas e quais são o tamanho máximo, etc., a margem de uma parte para outra, ou seja, de uma parte do formulário para outra, essa margem que nós estamos vendo aqui. Quais são, nesse caso, o tamanho, né, a altura e largura dos nossos labels e
o background, que cor que vai ficar, e também qual é a cor das letras e o tamanho das letras e etc. Então, temos ali para todas as nossas labels, tem todos os espaçamentos, etc. também para o botão. Então, aqui tem tudo, vou disponibilizar para vocês. Em aulas anteriores, já expliquei como é que nós fazemos as nossas classes, os nossos IDs no nossos arquivos CSS. Como vocês podem ver aqui, o ID Center, ele começa com ponto e as classes começam com hashtag. Todas as propriedades que estão ali dentro, assim como nós começamos a escrever, que vocês viram anteriormente, quando eu comecei a escrever position, então ele aparece automaticamente, você pode fazer a escolha quando clica com o tab. Então, voltando aqui para o nosso formulário, a primeira classe, ela é o name, e a segunda classe, que nós já fizemos lá no nosso arquivo CSS, é o email. O segundo, ele vai ser para o telefone, então vamos utilizar o phone. E o último, nós vamos fazer para o message. E agora aqui no nosso botão, nós já colocamos, então tudo que nós vamos fazer aqui vamos dizer que o nosso name é aqui e-mail também. E o tipo é texto também, o telefone, o tipo também é texto, e a única diferença aqui é no message, que o tipo aqui vai ser, então, message. Eu vou copiar aqui também, como eu fiz no anterior, e vou dizer que o tipo, ou seja, o type, vai ser do estilo message, e ele, então, aqui não precisa do name, ele vai ter o placeholder do estilo, que é uma mensagem, que ele é adicional, etc. Mas isso eu vou fazer mais para frente, eu vou só copiar aqui o e-mail, vou dizer que ele é do tipo e-mail, vou dar a letra maiúscula, que é o campo que nós vemos lá. Ele é do tipo obrigatório, required também, só que ele é do tipo obrigatório e-mail, porque o anterior ele é do tipo letra. E aqui o nosso phone, eu vou copiar aqui também e copiei errado, por isso desceu a linha. Eu vou colar e vou então somente mudar aqui a primeira letra. E aqui na parte do phone, eu vou dizer que ele é em vez de ser aqui, por exemplo, como os outros, ele não vai ser do estilo obrigatório, você coloca o número do telefone se quiser, só que em vez de ser just letters, ele vai ser o just numbers. E nós vamos então deixar a parte da classe empty message e error message é a mesma coisa. A única diferença é que eles todos aqui, nesse caso ele é obrigatório, esse é obrigatório, eles são todos obrigatórios, mas a diferença aqui da nossa data constraint modifica. E no nosso e-mail já está trocado, aqui no telefone também já está trocado, e o que falta nós trocarmos aqui vai ser o nosso message, que eu vou trocar aqui a parte da nossa classe. Aqui, a diferença do phone e do message, que antes eu troquei, eu tirei o name da parte do phone, mas o único que não tem name, na verdade, é só aqui o message. Vou voltar a colocar aqui e vou dizer que ele é do estilo phone. E agora aqui o nosso message, vou então acrescentar aqui a parte do placeholder, que vai ser, como eu falei anteriormente, que é no caso nota adicional. Então, additional note, que é o que nós temos lá no navegador. É simplesmente o nome dos campos, como vocês podem ver. Ou seja, foi só isso, só para verificar se eu escrevi corretamente. Vou então fazer um copy-paste. E vou diminuir a linha aqui, que é porque eu copiei do navegador. Então, aqui os dados estão todos corretos, ou seja, o botão submit, nossa label para mensagem, e aqui as nossas classes de cada uma delas para o message phone, ou seja, o estilo. Vocês podem verificar aqui que a nossa label para message, ela é maior do que as outras. Então, como ela é maior que as outras, ela fica então aqui numa classe que vai dar então outro estilo para ela, que no nosso contact form vai ter então uma parte maior. Então, como vocês podem ver aqui, ela tem um index maior. Quando vocês abrirem o arquivo, vocês baixarem o arquivo que eu vou disponibilizar, então vocês podem ver aqui que elas têm um font size maior, tem um index maior,
Então, aqui tem todas as propriedades. E aqui, o que nós precisamos ainda fazer após colocar toda a parte da classe do arquivo CSS, nós também temos que verificar que aqui nós temos algumas classes que nós temos que acrescentar. Para eu não ficar copiando, não ter que escrever tudo manualmente, eu vou só inserir então aqui o nosso image, como eu tinha falado anteriormente, que nós iríamos inserir uma imagem. E também eu já utilizei essa imagem nas outras páginas anteriores, então a única coisa que eu vou fazer aqui é colocar a imagem que eu utilizei nas páginas anteriores, que é o SVG, ou seja, essa imagem já está na nossa pasta de imagem. Já expliquei para vocês como é que copia do meu subdomínio, então nos tutoriais anteriores está explicando. E aqui, o nosso round after, a nossa classe, ela também já está aqui no nosso arquivo CSS. Se vocês quiserem dar uma verificada para algumas que, nesse caso, para saber aonde ela está, vocês podem copiar. E aqui no nosso arquivo CSS, vocês clicam com o teclado, o Ctrl e o F, que vai aparecer aqui essa lupa da procura. E aqui vocês vão ver que o offset up3, a classe ela tá aqui no código. Então, quando vocês quiserem procurar alguma coisa, somente dessa maneira, para quem ainda não... Se eu ainda não tiver mencionado, se alguém estiver aqui pela primeira vez, ainda não tiver muito apto com o Visual Studio Code. E para quem estiver pela primeira vez e ainda não viu os outros tutoriais, também tem o Visual Studio Code no meu blog para baixar. Vocês podem ir lá na parte de download e baixar. Então, aqui eu vou só simplesmente acrescentar essa parte de cima, como eu tinha mencionado, e para não ter que fazer eles todos manualmente, eu vou pegar aqui o header, desde o header 3 até o section, e vou colar então todas essas partes. Agora, depois de nós já termos feito toda a nossa parte aqui do nosso formulário, ou seja, o campo de nome, de e-mail, de telefone, de mensagem e o botão de submit, vamos então para o browser e vamos ver como é que ficou. Então aqui no navegador vocês podem ver que o formulário está com o design correto, que nós fizemos. A única coisa que nós fizemos para montar esse design aqui, a única coisa, foi simplesmente o nosso contact form CSS, o nosso arquivo CSS. E nesse caso aqui, o que nós precisaremos para o e-mail ser enviado aqui no botão Submit é simplesmente colocar os dois arquivos PHP que eu vou disponibilizar para vocês. Lá não precisa modificar nada, senão saber qual é que é a porta e o site de hospedagem, o host, que nós vamos criar na próxima aula. E aqui a parte de cima nós já tínhamos. Quem já viu os tutoriais anteriores, só depois que nós tivermos a conta na hospedagem é que essa parte fica da forma que está aqui. Porque esse está no meu subdomínio, como vocês podem ver aqui em cima, ele está no subdomínio que eu tenho do meu blog. E aqui, então, essa parte vai ficar exatamente como está aqui depois que nós estivermos dentro da parte da hospedagem. Então, a diferença é essa, no nosso caso, do nosso menu do site. E aqui também essa setinha só depois que nós colocamos. E o tamanho também da parte lateral direita do nosso footer. As redes sociais também só ficam disponíveis depois que nós colocamos, então, na hospedagem. Ou seja, depois de ter um domínio, né? E, no caso, contratar a empresa de hospedagem. Para quem não sabe o que é o domínio, é justamente esse link que nós utilizamos, www, o nome da empresa que você quer, ou do blog, ou website que você quer, como no meu caso aqui, que está o it-official.com. Então, é a única diferença. O que nós precisamos fazer é, na próxima aula, fazer a contratação, então, para que nosso mini projeto fica completo. Então, as letras também elas vão ficar da forma correta, porque vocês podem ver também que os títulos aqui, eles são menores, então aqui está muito grande. Então, sempre que está na nossa máquina, nosso computador, né, que é o nosso hospedeiro, né, só que nossa máquina é como se fosse o nosso computador. Então, quando estiver na hospedagem, a única diferença vai ser mesmo essa, ou seja, os tamanhos todos, porque tem uma grande diferença quando trabalhamos com HTML e outros muster que tem aí pela internet, algumas outras coisas. Então, era isso. Aqui nesse tutorial,
nós faríamos, então, o nosso formulário. E na nossa próxima aula, então, vamos falar que eu falei que nós íamos mencionar sobre isso, eu falei em outras videoaulas, que nós íamos falar sobre como vocês obter, então, todas as páginas. Isso nós vamos falar nas próximas aulas, porque aqui a única coisa que nós fizemos na nossa aula anterior foi só isso aqui que nós fizemos na nossa main. Então, fizemos, então, o nosso header, fizemos aqui no nosso main, no nosso body, nós fizemos essas sections aqui, e depois nós fizemos aqui o nosso footer. Nós não fizemos o resto da página. Isso depois vou explicar para vocês como faz isso. Tanto pode ser copiado, como pode ser com um programa que simplesmente baixa todo o site para vocês no vosso computador. Isso falaremos então na próxima aula. Por enquanto, nesse tutorial aqui seria mesmo só sobre os formulários. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem ficou aqui até o final. E como vou disponibilizar esse mini projeto para vocês ali todos os arquivos ali no blog, agradeceria quem ainda não está inscrito ainda no canal, que se inscreva, que deixa seu joinha, teu like. Se há alguma coisa aqui que eu não falei, porque muitas vezes nós esquecemos, então deixa aí nos comentários, porque a inscrição, o like, os comentários, nosso engajamento é muito importante para o algoritmo do Facebook, como eu falo sempre nos vídeos. Muitas vezes eu esqueço no início para pedir para deixar o seu like e se inscrever, mas estou pedindo aqui, inscreva então no canal, quem ainda não tiver inscrito, que vamos ter outras playlists. Após essa tiver terminada, vou fazer outras playlists falando só sobre o CSS, coisas bem específicas simplesmente dessa extensão, também sobre JavaScript. E quem tiver interesse, se inscreve no canal, se gostou deixa seu joinha. E vamos interagir, então, para o algoritmo do YouTube ver que é um canal bom, que as pessoas gostam, os usuários gostam, e passar, então, enviar para outras pessoas e mostrar para mais pessoas. É a forma que você está ajudando o canal a crescer. Obrigado mais uma vez por ter ficado até aqui e até o próximo tutorial. Até a próxima. Tchau!